Depois dessa história aí. Uma salva de palmas para a história que só os 13 guerreiros que estavam aqui ouviu. Salva de palmas. Seja muito bem-vindo ao Estudo 200. 200 vezes estudo de regra. É mais do que 97% da população brasileira na arbitragem já estudou. Que é 200 vezes, pelo menos. Correto? Hoje, como eu estudo 200, eu vou fazer um negócio meio de sopetão com os relíquias. Tá? Eu queria ouvir do Bernardo, para ele, qual o momento mais memorável que ele tem no estudo de regras. Pô, tem dois que eu lembrei aqui que não é estudo de regra, mas merecem um in memoriam, que foi você falando da bola de Natal num curso da Rafa, que a Giane infartou ao vivo. O Humberto falando com o microfone aberto, que ele estava sem microfone. Essa é muito foda. Mas eu acho que do estudo, o Anderson falando, o Sakai falando que botava a bola na mão do Anderson, ou vice-versa, foi lendário também. As bolas na mão do Red Lasman, que eu acho que era alguma coisa desse tipo. Não, eu boto as bolas na mão do Red Lasman. E pra mim é isso. Mas, pra mim, o melhor estudo da história é o estudo em que o Sakai descobre que não tem me-bag interceptação. O primeiro Se dele. você me perguntasse, era esse que eu ia falar. Cara, Eu também ia falar isso aí. o Theo que Sakai fez a curadoria dos estudos, porque ele assistiu todos. O Theo falou assim, eu fui acompanhando a tua vida, porque você estava no teu quarto em Petrópolis, aí tinha dia que você estava na casa da Giane, tinha dia que eu estava... aí eu mudei para Curitiba, aí era uma parede. Teve a reforma do seu quarto em Petrópolis, né? Teve a reforma do meu quarto em Petrópolis, teve a transição do Discord pro Meet, porque o Rafa tinha que me mandar a gravação. Eu vi tanto estudo de regra diferente que, tipo assim, teve várias vezes que o estudo começava assim, bom, primeira vez do estudo nesse cenário novo aqui, não sei o que. Isso aconteceu muitas vezes. Muitas vezes. E se Deus quiser, vai ter o próximo cenário aí, né? Aí vai ser Eu queria colocar umas referências, assim, tipo, eu queria colocar uma foto do Daniel Vasquez, tipo de santo, tá ligado? Num cardzinho, umas paradas assim, tá ligado? Mas vamos ver se eu vou ter tempo e criatividade pra tudo isso, né? A Giane quer trazer mais algum momento lendário do estudo? A Giane hoje que tá direto do Motel Curitiba, muito bom. Do Gato Preto. Do Gato Preto. Se você não sabe o que é o Gato Preto, faça sua pesquisa. É um lugar muito bom para comer. Caralho, é mesmo. Tinha uma picanha e uma costela muito boa. E a Giane fez o aniversário dela lá, diga-se de passagem. Pesquisa, vale a pena. Não, tipo, quando você falou, o primeiro que me veio à mente foi exatamente o do Sakai. Tipo, não consigo lembrar agora de uma coisa tão memorável quanto isso, mas, tipo, tem também aquelas coletâneas que a gente tinha de alguém de costas falando com o referee, e aí bom momento. E é a foto do grupo de estudo até hoje. Tem um que é muito bom, que é o Igor entrando cagando no estudo. Essa é muito boa. Saudade, Igor. Você que tá aí em 2 Riachinhos assistindo a gente. Não era 2 Riachinhos, era 2... Marcelão destilando todo o seu inglês, contando a troca que ele teve com o QB do Spectros também foi excelente. Moleque, e o Marcelo, o Didi, que assiste a gente aí em 2.0, um abraço, Didi. Se você está assistindo a gente aí, comenta, por favor. O Marcelão, ele falava em 3.0 de velocidade, em inglês, com o QB do Spectros. E isso era muito foda. Porque era um sotaque 3.0 e, cara, tipo assim, muito bom, muito bom. Um dos grandes momentos do estudo. Vamos lembrar de nomes que passaram por aqui e não estão mais entre nós. Ivan de Santa Catarina. De Santa Catarina. Ele está entre nós nas calças, né? Ele que faz as calças da galera daqui. Ah, eu não sabia. Doug, do Rio Grande do Norte. Nossa! É... Me deu uma raiva só de lembrar, viado. Vou contar a história do Doug, porque a história do Doug... Você conhece a história do Doug, Theo? Você que é nosso Enzo? A história do Doug é a história tá do Doug... gravado, tá? Só você não, saber, tudo bem. Não, não, mas eu não vou xingar o Doug. O Doug ia ter... O Anderson tá desesperado. O Doug, ele era um árbitro muito promissor. Não, mas não tem nada demais. Não tem nada demais. Eu tô reagindo ao chat. É o chat. É o Pedrão aqui.
o Doug, ele era um árbitro promissor. Ele era tipo assim, ele era o Theo do Nordeste. Cara, é uma puta definição. Theo do Nordeste. Ele era promissor, era um moleque que estudava muito. Tipo, porra, era um moleque gente boa. Aí, ia ter a semifinal da BFA em Recife. E aí, cara, Marcelo não me deixa mentir. A gente falou assim, cara, vamos ver se alguém tem apartamento lá e tal, Doug. Meu tio tem um apartamento. Meu tio tem um apartamento. E aí, a gente falou, show de bola, pô. Show de bola. O que que precisa? Só levar o colchão. Aí, moleque, o Doug, não, levou o colchão, pode dormir lá. Marcelão correndo atrás de colchão, Gênesis, Moisés, todo mundo correndo atrás de colchão. Aí, conseguimos o colchão. Mas só que o que aconteceu? Na semana, a gente conseguiu o colchão, mas os colchões da mãe do Marcelão estavam numa obra e não tinha mais esse colchão. Aí, mandei no grupo do jogo, pô, Doug, o Marcelão não tem mais colchão. Aí ele, pra que o colchão? Aí a gente, como assim? Moleque, isso era segunda-feira antes do jogo. Eu embarcava pra Recife, tipo, na quinta-feira. Eu falei, como assim, o Doug? Ele, não, pô. Não tem como ficar na casa do meu tio, não. Não sei o que vocês estão falando de colchão. Aí eu e Marcelo, ele enlouqueceu? Aí ele, cara, ele tá maluco, porque ele falou que era pra ficar lá. E aí, moleque, o Gão, Gustavo, Marcos, todo mundo assim, cara, a gente vai ficar onde, tá ligado? Aí apareceu a alma dele, Léo Breckenfeld. Moleque, quando eu falei o que aconteceu, ele falou assim, Doug fez isso? Aí eu falei, fez. Aí ele, eu vou pagar o Airbnb que você quiser. Moleque, pegamos um Airbnb de 5 quartos na praia de não sei aonde, por trezentão. E foi muito maneiro. Obrigado aí, Doug, por não ter cedido o apartamento. A gente dormiu no Airbnb irado. Pô, lembrei de outros nomes aqui, muito bons. Por favor. Ó, Yuri Sowot, Yuri Sowot. Muito bom nome. Igor, que a gente já falou, Sim. Zeca, Zeca. nosso recém-aposentado, José Carlos Eiras. O maior videojudge da história do Brasil, diga-se de passagem. Estevão, da Bahia, mano. Estevão da Bahia. Mas Estevão tá vivo, né? Tá, mas não tá aqui, não mas está presente nos estudos mais. menção honrosa, menção honrosa. Tadeu Mangelli. Tadeu Mangelli. Bom nome. Bom nome. Quem mais? É que a galera de Minas não vinha muito, né? Eles achavam que eles iam ser perseguidos aqui. E nunca foi a Teve intenção. o retorno do Kylon Kylon Roger. em Santa Catarina. Nossa, é verdade. Kylon Tocagiani. Qual que era aquele cara que Não é falou Kylon? que você prometeu pra ele a vaga no Brasil Ball? O Igor. Ah, foi o Igor. O Igor achou que eu tinha prometido pra ele. Não, Igor, continue vindo. Igor altíssimo. Igor Pronto. altíssimo. Continue vindo, continue vindo. Quem mais tem? Pô, Madu. 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 Sérgio, Meu aqui Deus. do Rio. Lembra do Sérgio? Sérgio. Antônio Maio. Antônio Maio. Antônio Maio. O lendário. Caramba, quem mais? Abner de Souza. Ex-árbitro Abner de Souza. Caraca. Árbitro Abner de Souza que vai estar sábado em Cuiabá, ok? Fica aí. O bom do cara ser registro. o vice-presidente é que ele ele é o que menos tem risco de ser tirado de escala, né? É verdade. É verdade. Mas Quem mais vinha aqui? Rio Grande do Sul não vinha muita gente. Paraná, Santa Catarina. Do Paraná eu me limito a falar só esse aí pra não me complicar, né? Porque Não, mas tem uma galera que nunca veio, Felipe. Tá tudo bem. Essa galera não entra nos que deixaram de vir. Mas eu acho que é isso, né? Nossa, saudades. 200 estudos, hein? Caramba, fizemos 20 minutos de nada. O cara que tá achando que vai ter muito conteúdo nesse vídeo, ele tá, tipo, muito puto. Muito puto. Ele tá, tipo, vendo 20 minutos de absoluto nada. Vamos lá. Vamos começar, então, com uma jogada boa. Como diria Jorge Mateus, vou começar com uma jogada boa. Será que dá pra gente voltar no tempo? Jogo de sábado, tá? Não dá nem pra falar que é jogo do Marcos. Quem vinha e não vem mais é o meu computador, né? Tá só o pó da rabiola, né? Mas vamos resolver Aí, isso em cada breve. semana que passa. Vamos lá. Primeira coisa. Isso aqui é uma jogada para gol, tá? Vai ter aqui uma corrida para a esquerda, tá?
Só que veja, opa, parei aqui. Não existe motivo para este pirulito estar em pé. Este pirulito aqui, ó. Isso aqui é uma jogada para gol. E aí, das duas, uma. Ou isso era uma jogada para gol e este pirulito não deveria estar em pé, ou não era uma jogada para gol e o outro pirulito deveria estar em pé. Correto? E aí, cara, uma coisa que me pega, e aí é o tipo de coisa que eu sempre compartilho. A gente falava isso há 4 anos atrás. Pô, galera, estamos em 2022. Não dá para errar mais certas coisas. Não dá pra gente errar como um pirulito fica em pé, pô. Opa, lá ele. Não dá pra errar como o pirulito fica em pé. Entende? Então, assim, o pirulito, nesse caso, ele tem que estar deitado, em berço esplêndido. E só o downbox em pé, né? A parte boa é que quem tá vendo agora só tá vendo a minha câmera e não a reação de vocês quando eu falei a gente não sabe mais como é que faz o pirulito ficar em pé. Mas é isso, né? E aí, pra gente finalizar essa jogada, mudar de assunto, vai ter aqui uma jogada que tem o maior avanço, ó. Esse cara começa a ser carregado na jarda cheia, ele é carregado para trás, ele não recupera o equilíbrio e depois ele é derrubado. E a gente dá o spot aonde ele cai. O maior avanço dele é onde ele começou a ser empurrado para trás. A gente só vai voltar para o ponto onde ele recupera o equilíbrio se ele claramente recuperou o equilíbrio. Se ele é tacleado, não recupera o equilíbrio e depois é tacleado de novo, ainda faz parte do maior avanço. Tá? Então aqui a gente deveria ter ido para o ponto mais ou menos ali na jarda cheia. Alguém quer falar alguma coisa sobre o formato do pirulito, como que o pirulito fica em pé? Tranquilo, né? Cara, o posicionamento dele no chão ali, porque se o Wing tivesse que pegar um spot na 1 ou na 2, ele ia meio que tropeçar, né? O Deep Wing, no caso. Ou ele ia ter que pular, ou ele ia ter que dar a volta, ou ele ia ter que ficar por trás. E tem um ponto importante aí, né, Scoff? Pô, você tá nas jardas finais ali, cara, não tem a coaching box. Joga esse pirulito para trás. Bota a corrente para trás. Dá um espaço bom ali para você. Você tem espaço para trabalhar. Então, para mim, acho que esse é o grande ponto dessa matemática. Você deixa o pirulito ali em pé de forma errada e você tem o side judge totalmente atrapalhado. E assim, o side judge, mas isso não me atrapalhou. Pô, atrapalhou. Tipo, é uma mecânica errada, você vai ter que dar a volta por essa corrente que está no chão, então não faz sentido ter a corrente tão perto ali daquele jeito e mais uma em pé e outra deitado, né? Mais algum ponto nessa jogada aqui? Vamos para a próxima. Isso aqui é uma jogada muito interessante da final. Vou fazer um comentário sobre finais. Vou deixar aqui o vídeo rolando, no final eu falo sobre essa jogada, tá? Cara, comentário sobre finais. Toda vez que você for... Assim, a gente aqui no Brasil não tem o costume de fazer reunião pré-jogo durante a semana. Não tem. Na PAFAN agora a gente começou a fazer mais e tal, só que a gente começou a pegar esse costume quando a gente pegou uma sequência de jogos importantes. Pinhão Bowl, semifinal, final, né? Só que a gente aqui no Brasil não tem esse costume, né? De fazer o pré-jogo. Cara, se você é um árbitro de final, velho, todo respeito, você tem que puxar. Você tem que puxar uma reunião pré-jogo. Mas vai falar o quê? Velho, chega no Pedro e pergunta o que fala. Chega no JV e pergunta o que fala. Chega no Theo, pergunta o que fala. Chega no Scoff, pergunta o que fala numa reunião pré-jogo. Mas tem que ter uma reunião pré-jogo. A gente tem que estar alinhado. A equipe tem que parecer boa em qualquer final. E, cara, eu sou um cara que, por mim, cara, eu sou fominha. Se eu pudesse apitar as 3 finais de São Paulo, as 2 finais que tem no Paraná, a final de todos os estaduais, cara, por mim eu faria. Por mim eu faria porque eu quero estar nesse tipo de jogo. E a gente não pode achar que a final é só mais um jogo, apesar de ser só mais um jogo. Só que é um jogo importante. Teve cara ali naquela equipe que nem dormiu, porque ia disputar a primeira final da vida. Então, a gente tem que valorizar muito esse tipo de jogo, sabe?
Só dar um adendo aí que por acaso a gente viu hoje, porque a gente tem amigos que jogam no Taubaté. Os caras desfilaram de caminhão de bombeiro com faixa de campeão porque eles venceram. Então, tipo, esse é o peso de uma final para essas equipes, né? Sim. E, cara, a gente tem que valorizar o jogo. Então, tipo assim, vou até relembrar, né? A gente fez 2 pré-jogos pro Brasil Bowl do ano passado. A gente fez um de 1h30. Eu acho que a gente fez 2 de 1 hora durante a semana, nas 2 semanas antes do jogo. E a gente fez um de 2 horas antes de ir pro estádio. Cara, tipo assim, a gente detalhou tudo. E tudo que a gente conversou aconteceu. Tudo que a gente conversou aconteceu. Cara, aquele era o nosso Super Bowl, pô. E a gente não podia tratar de uma forma diferente que não aquela, tá? Então a gente tem que levar muito a sério o final e preparação de final, seja a final que for. Ah, Guilherme, mas é a final da Série Ouro. Meu amigo, a Série Ouro, ela é a NFL de muita gente. A Série Prata, ela é a NFL de muita gente. O Pinhão Bowl, ele é a NFL de muita gente. E a gente tem que elevar o nível da arbitragem nesse tipo de jogo também. Ô Gui, deixa eu só fazer um gancho também nisso, porque Por foi favor. um ponto que a gente conversou. E aí eu falei, muitas vezes vocês são postos em jogos finais menores, entre muitas aspas, como teste também. Então, por exemplo, como você vai se portar num Pinhão Ball vai dizer muito para o assigner de se você está pronto ou não para fazer uma semi ou uma final de Paranaense. A mesma coisa acontece na SPFL. De repente, responsabilidades são dadas a você como teste. E eu falo isso porque eu assigno muita gente no Flag, no Carioca Ball, como teste nesses jogos. Então, assim, entregar a sua preparação, volta muito aquilo que a gente estava conversando também de entregue o seu melhor, mesmo que ninguém esteja olhando o seu jogo, que vá ter uma saia. E esse é só um reforço nisso também. Encarem essas finais de D3, de D2, às vezes um pinhão ball, alguma coisa assim, como testes também, porque vocês estão sendo vistos. Sim. Cara, e toda vez que você apita com um árbitro mais experiente que você tem que tentar tirar alguma lição disso. Todas as vezes. Cara, tipo, isso foi uma parada que eu falei no EAFA mais e vou falar aqui. Todo cara que apita comigo, ele tem uma oportunidade que outros árbitros não têm, que é mostrar que ele tá bem pro cara que escala, pô. Então, assim, se você chega no jogo, porra, e tu caga a oportunidade que você tem, eu vi. Eu vi. E aí, na hora de pensar num cara que eu ainda não tive a oportunidade de ver, mas eu vi o tape, e um cara que eu sei como ele é também no vestiário, esse cara perde a chance. Da mesma forma que, por exemplo, cara, o Theo ganhou a chance dele no passado. O Theo, ele juntou, ele teve a matemática da oportunidade. Da oportunidade, que é sorte e preparação. O cara estava preparado quando a sorte apareceu. A gente não tinha um deep wing, o cara foi lá e fez um jogo. Depois ele foi lá e fez outro jogo. Depois ele foi lá e fez outro jogo. E depois o cara estava no Brasil Bowl, pô. O cara se escalou no Brasil Bowl. Ele ganhou o direito de estar no Brasil Bowl. Só que quantos caras ganham o direito de mostrar quão bom eles são e não mostram? Então, é o tipo de mentalidade que a gente tem que ter, cara. Todo jogo é uma oportunidade de você mostrar que você tá no melhor momento da tua carreira. Beleza? Aqui, a gente tem um offside, tá lá no topo do vídeo, beleza? E aqui vai ter um lance que vai ter você viu a flag voando, tem um passo para trás, e aqui vai ter a corrida vindo para trás. Cara, eu gosto muito do posicionamento da Nádia de não abandonar a linha, tá? E recuar aqui. Para mim, o grande ponto, e que todo mundo que está no começo da carreira sofre, é jogada com muita informação. Aqui ela tem uma trips onde o jogador dela na chave está em press, tem um passe para trás na direção dela, ela sinaliza, e aí o cara ainda vem na direção dela, e ela ainda marcou um offside. Então ela vai para o spot, só tem um detalhe, teve offside, falta o sinal de timeout, foi uma corrida para perda de jardas. Então eu vou finalizar a jogada com o sinal de timeout e vou trazer a penalidade para o referir, para ele fazer o anúncio e a gente aplicar as 5 jardas do ponto anterior, porque é mais vantajoso para o ataque que sofreu essa penalidade de offside. Beleza? Algum ponto aqui nessa jogada? Pô, finalmente a SPFL teve jogos mais bem filmados ao vivo, né? Deu pra assistir na moralzinha os 2 jogos da final. Olha que lance interessantíssimo. Vamos ter aqui corridão. E aí vocês vão ver um capacete voando.
Boa chamada do Lucas aqui como umpire, tá? Vai ser o 49 que vai dar esse tackle. Eu não sei onde ele tá exatamente. Aqui, eu acho. Aqui, ó. E aí, tem uma falta, tá? Vamos fazer um exercício aqui. Meu amigo Felipe Ferreira, que tá no metrô. Você nos ouve? Eu já tô em casa. Ah, Boa noite. para você é metrô ou é trem? Eu pego os dois, o trem e o metrô. Que isso, hein, guloso pra caralho. Ô, Filipão, Fala. vamos lá. Você viu aqui que o cara ele perde o capacete e corre ativamente atrás do seu oponente para dar o tackle. E o resultado da jogada é um touchdown. Vamos imaginar que você, ou o center judge, ou o umpire que fez essa chamada, queria entender como é que você comunicaria para o referir o que você viu nessa jogada. Quem fez a falta foi o 49. Primeiramente, eu informaria pro referi que o resultado da jogada é o touchdown. E como tem uma falta do time sem posse, uma falta pessoal do time sem posse, a gente tem a opção pro time que pontuou aplicar essa falta no try ou 15 jardas no free kick. Tá. Só para termos mais técnicos, cara, nesse caso aí é o time que não pontuou fez a falta, pessoal, Certo. tá? Então aqui seria a falta pessoal, porque é uma falta pessoal, essa regra está no topo da regra 9, na regra 9.1, né? 9.1, você vai ver lá, tem participação contínua sem capacete, é a penalidade. E aí realmente tem a opção de 15 jardas no free kick, né? Ou metade da distância para o gol no try. Beleza? E essa comunicação ela é muito importante para que a gente possa dar a opção para o time. E ali não é uma escolha óbvia no final do dia, né? Às vezes os caras, por exemplo, aqui estava 14-0 para o time B. O cara pode tentar 2 pontos e aí diminuir essa posse. Ninguém sabe, né? É uma final de campeonato, tem que perguntar mesmo. E aí você vê que o referi faz a pergunta e eles optam por aplicar no kickoff, se eu não me engano, essa penalidade. É E isso? lembra mais uma Fala, coisa Filipão. também. Mais uma coisa, lembrando que o jogador tem que ficar uma jogada fora de campo, porque sem o Perfeito, capacete. perfeito. Bem demais, hein? Bem demais. E não pode usar um timeout para ele voltar. Não, pode. Pode. Porque não pode é lesão, É de lesão, tá bom. tá? E se fosse timeout do adversário, não pode. Tem que ser um timeout dele. Porra, aí é. Agora, perguntinha. Botou a bola no chão, timeout de lesão do time B. E aí, Regro? Putz, Legal? essa aí é complicada. E eu acho que a gente não tem nenhuma R ou alguma coisa que fale sobre isso. Só que tem uma parada que me pega, Uhum. que é, em situação de lesão, a gente cobra o timeout, mas a gente não concede o timeout, né? Então, é isso aí. Então, eu acho que mesmo assim ele não poderia voltar. Porque ele fala que ele vai perder um timeout. O perder um timeout, eu acho que ele até remete à perda do direito de usar o timeout. Se você filosofar muito. Pode ser, pode ser. Eu acho que mesmo nessa situação não. Tipo, se a gente tivesse concedendo o timeout, aí é outra parada. Sim. Mas Muito interessante, né? Eu fui até olhar aqui, realmente está escrito perderá um timeout. Perderá um timeout. Nossa, muito boa essa, hein? Se o Steve Shaw não fosse preguiçoso, ele teria colocado uma dessa no, na prova da NCAA. Inclusive, eu e Theo Schneider tiramos 94 nessa prova. Não brigamos, não discutimos. Foi uma prova friendly ainda. Boa jogada essa, hein? Ah, essa aqui é muito boa. Seguinte, vai ter neste jogador aqui uma segurada e este jogador aqui vai correr para cá. Acompanhe comigo no replay. A corrida para cá e lá no topo do vídeo, ó, tem uma segurada. E aí, cara, é aonde eu e todo manual de mecânica a gente converge em
Não é no ponto de ataque da jogada. É em outro terço do campo essa jogada. Não tem por que a gente dar uma falta na esquerda com uma corrida na direita. Não é ponto de ataque dessa jogada. E se fosse uma falta pessoal, todas as faltas pessoais devem ser marcadas e tal, beleza. Mas uma segurada ali, sabe? E aí eu acho que aqui vale a pena a gente não só falar que não é para marcar essa penalidade, mas avaliar, por exemplo, o processo em 2 etapas. Poxa, você viu uma segurada, aí tu vai ver onde é que tá a bola. A bola tá no outro terço do campo. A bola tá mais perto dos números de lado que qualquer outra coisa. Então não vale a pena você fazer uma chamada dessa, e aí é quando o manual fala também. Você tem, com qualquer falta, você tem que fazer alguma coisa. Inclusive, falar pro cara, ó, cara, o que você fez foi uma falta. O manual até sugere, quando você vai falar para alguém e tem outra pessoa perto, você falar que ele quase fez uma falta, né? E aí, cara, não faça uma chamada dessa que é do outro lado do campo, né? Quer trazer algum ponto aí, Scoff? Só que o livro fala também que é o único cenário onde isso seria válido é se for uma coisa muito gritante, que não é o caso aqui, né? Tipo, um cara totalmente fora da jogada toma um Sim. empurrão pelas costas, entendeu? Sim. Ou se fosse um takedown, né? A gente provavelmente... Porque ele fala do notável, né? Que é aquela coisa assim, nossa, tua mãe vendo um jogo saberia que aquilo ali é uma falta, mas Sim. não é o caso. Tipo, é o que você tá dizendo, se fosse um takedownzão, pô. Não, com certeza. Então, já sabem, né? Não fazer esse tipo de chamada, a não ser que seja um negócio flagrante, não flagrante nos nossos termos, porque senão teria que ser um negócio que colocasse o adversário em risco, mas uma coisa que fosse claramente absurda e não é o intuito dessa chamada. Bom, E só um ponto. Se fosse flagrante, seria uma falta pessoal. exato, Não segurada. aí você deveria chamar. Bom, Inclusive teve uma flagrante, que é uma boa chamada do umpire também. foi um HCP? Não. O jogador dá um soco. Ele tá sendo segurado no chão, ele dá um soco. Sim, sim. Eu até voltei na hora, cara, porque eu lembro que eu achei que tinha sido só tipo um negócio meio chicken fight, sabe? E não foi. O enforcement demorou muito, assim, acho que foi tipo 1 minuto e meio, mas eu não sei como é que foi esse processo, né, de bater ali, às vezes o rádio. Cara, tem uma coisa que os caras falaram na Tom Bird que eu concordo no nível deles e discordo no nosso nível, tá? Que era o seguinte, eles falavam que não... O Fred até falou isso aqui, né? O Brandon também, que era o seguinte, não tem muito esse negócio de o tempo certo, o tempo ideal para fazer uma aplicação. Óbvio que quanto mais rápido você fizer e fizer certo, melhor. Só que a gente aqui tem uma... E assim, até lá fora mesmo, tá? Se você ver qualquer transmissão que a arbitragem demora muito, parece que a gente não sabe o que a gente está fazendo. Então, cara, se você faz uma aplicação, e aí você volta, e aí você vai, e aí tu tem que conversar de novo. Cara, pega as pessoas que são as pessoas da chamada e conversa. O que a gente tem aqui? Sabe? E uma coisa que eu até falei com o Diogão essa semana, já falei com outras pessoas também, é o seguinte. Quando você está numa equipe, como que você se posiciona? Tu se posiciona como um passageiro dessa equipe ou tu se posiciona como motorista dessa equipe? Porque o motorista ele vai pegar uma aplicação tá errada, o que era para ser uma primeira descida, e os caras estavam repetindo a descida, por exemplo, e fala assim, rapaziada, a aplicação tá errada, é primeiro down. 15 jardas de onde acabou a jogada, primeira descida. Beleza? Ah, beleza. Quando você se posiciona como passageiro e você deixa as coisas acontecerem, cara, você é quase que um cúmplice daquela aplicação tá demorando, de estar sendo errado. Então, cara, você tem que se posicionar como um solucionador. E, cara, se você parar para pensar direitinho, isso serve exatamente para a empresa que você trabalha, para as pessoas que estão ao teu redor. Tu vai deixar a merda acontecer ou você vai lá, se posiciona e resolve? As pessoas que são mais reconhecidas no mercado de trabalho vão ser sempre as pessoas que vão resolver o problema. Sempre. Então, cara, se posiciona como um resolvedor. E chega e fala assim, cara, ó, pessoal, vocês estão fazendo merda. Gui, Com todo respeito. Um ponto até sobre isso me chamou a atenção. Não lembro se foi em qual dos jogos que foi, mas era quando tinha alguma decisão de lateral, os enforcements estavam demorando muito nas finais da Ouro e da Prata, porque às vezes era o referee ia, conversava, chegava numa decisão, aí ele ia numa lateral, conversava com os times, às vezes ele atravessava e ia até outra lateral.
Quando eu penso isso que você está falando muito, eu penso muito em accountability, que é uma palavra que eu não gosto porque não tem tradução, mas é mais ou menos essa questão da responsabilidade. Se você tem a ambição de ser um bom deep wing, se você tem a ambição de ser um bom wing, você tem que dominar essa lateral também, sabe? Parte do processo se você vai ligando, né, Lé com Cré. Se você sabe, por exemplo, que é uma falta que tem subtração de 10 segundos, você já identificou que é uma falta que tem uma possível aplicação de 10 segundos, você já pode adiantar na sua lateral. A gente usa rádio. O rádio está aí também para ajudar a gente a acelerar alguns processos, sabe? Sim. E às vezes eu penso muito nisso, porque de certa forma, lógico, eu acho que tem situações que tem que ser o referee que vai, mas eu acho que tem muitas situações também que você dominar a sua lateral, principalmente se você é um deep wing, tá? Porque o wing às vezes está ali envolvido com corrente, com um monte de coisa, e você não é um marcador de interferência de passe, você é um deep wing, você é mais um árbitro. E aí eu acho que você pode se envolver muito nesse processo e ganhar tempo, ganhar, inclusive, moral na lateral, quando você explica um bom processo, quando você já tem a resposta pronta. Sim, com certeza. Bom, para não alongar muito, vou parar a gravação aqui. Se alguém quiser fazer um comentário, a hora é agora.